Hoje eu queria falar para você sobre a coisa que mais afeta as pessoas e, na verdade, em qualquer mercado, em qualquer ramo, em qualquer atividade, mas especificamente no leilão, isso tem uma força muito grande. Você já deve ter visto, em qualquer coisa, a pessoa inicia um trabalho, a pessoa inicia ali uma conquista ou uma nova jornada, ela está muito motivada, ela gosta daquilo, ela vê perspectivas, ela vê pessoas conquistando aquilo que ela está procurando, mas de alguma forma ela leva algum tempo para isso acontecer. Aí ela começa a dar pequenos fracassos, com o tempo ela simplesmente desiste. Por que isso acontece? Qual que é o fator que leva algumas pessoas a continuarem e conseguirem, enquanto outras pessoas simplesmente falham? Eu estava conversando hoje com uma líder do meu time e a gente falava exatamente sobre isso, sobre questões de expectativas. Enquanto algumas pessoas acham uma coisa, outras pessoas acham uma coisa completamente diferente sobre essa mesma coisa. Coincidentemente, no grupo dos nossos alunos, teve uma pessoa que mandou uma mensagem e falou: Cara, como é que eu venço para fazer uma compra de leilão de imóvel mais afastado da minha cidade? Porque, cara, eu procuro e eu não encontro, eu tô ficando chateado, aquela coisa toda. A questão mais importante que você tem que ter muito bem definido quando você for entrar, ou se você já está tentando arrematar o imóvel de leilão, é alinhamento de expectativa. Cara, isso serve para tudo, mas nos leilões de imóveis isso é muito importante. Muitas pessoas chegam buscando imóveis de leilão como se fosse trabalho fácil, como se fosse assim um dinheiro fácil. Aí elas se frustram porque dá trabalho. Outras pessoas chegam procurando imóveis de leilão porque acham que vão poder simplesmente fazer 5 buscas e vão encontrar um imóvel. Isso não vai ser verdade. Muitas pessoas acreditam que vão arrematar um imóvel de leilão e vão lucrar o dobro em cima disso. Muitas vezes isso não vai ser verdade. Então, ter uma clareza e um alinhamento de expectativa te ajuda muito no processo. Edwards, como que a gente faz um alinhamento de expectativas para o leilão? Porque assim, eu não sei exatamente o quanto é. A primeira coisa que você tem que se perguntar é por que você está fazendo isso? Seria o porquê. Tem até um livro que se chama isso, né? Comece pelo porquê. Quando você faz alguma coisa, geralmente, na sua esmagadora maioria, tem um motivo. E não é um motivo simples de que, eu quero dinheiro. Não. Ninguém se movimenta porque ela quer dinheiro. Ela se movimenta porque ela quer alguma coisa que o dinheiro pode comprar. Isso pode ser uma verdade. Mas ela não quer o dinheiro. Muitas vezes ela não quer nem alguma coisa que o dinheiro pode comprar. Ela quer a sensação de segurança, talvez, que o dinheiro pode trazer. Coisas desse tipo. Então você precisa entender o porquê que você vai fazer aquilo. Depois de entender o porquê você vai fazer, isso está muito bem alinhado, você vai precisar entender algo mais direto do leilão. O que eu quero? Eu tenho meu porquê, certo? O quanto eu preciso para alcançar esse meu porquê? Isso eu faço muito no processo de mentoria, em que a gente levanta, faz um mapeamento da pessoa. A primeira coisa que eu pergunto para ela: cara, qual que é o seu objetivo? E a partir daquilo, a gente transforma aquele objetivo, o porquê da pessoa, em algum número. Nem sempre isso fica tão claro, nem sempre isso é só, simplesmente você fazer um número X. Mas isso ajuda muito a te dar um norte. Vou te dar um exemplo. Eu e meu sócio, a gente tem um objetivo de alcançar
1 bi de patrimônio até 2030. Faltam 5 anos. A gente está longe disso. Só que a gente separou esse 1 bi em um nicho que a gente atua. A gente decidiu diminuir esse número, tornar esse número mais palpável, porque eu nunca vi 1 bilhão, eu não tenho. É algo inalcançável para mim, então a gente separou isso em uma quantidade. Qual que é o imóvel que eu estou acostumado a arrematar? Imóveis de leilão de valor de mercado de até 200 mil. É o mais comum, é o nicho que a gente tem ali, ó. 95% dos nossos imóveis são desse padrão. Então, na verdade, eu não preciso de 1 bilhão. Eu preciso de simplesmente 500 imóveis. 5 mil imóveis, perdão. 5 mil imóveis. Já fica um pouco mais factível, certo? Então, depois de você descobrir o seu porquê, você vai alinhar isso às expectativas reais que o leilão te dá. Em questão de tempo, em questão de valor. Vou te dar um exemplo. Em média, alguns números que a gente passa. Em média, você vai participar de 5 leilões para arrematar um. 5 para 1. Essa é a lógica. Outros números. Em média, você vai ter ali uma perspectiva de 30% de lucro líquido ou de ROI num imóvel de leilão. Em média. Tem casos que você vai ter mais? Sim. Tem casos que você vai ter menos. Vai variar nessa média. O tempo. Cara, você vai ter que se dedicar pelo menos 4 horas por semana para que você possa fazer isso. E isso depois de você já conhecer. Inclusive, se você não sabe arrematar um imóvel de leilão, eu vou fazer um anúncio diferente aqui para você. Aqui embaixo tem um site, tem 2. Tem a Jornada do Arrematante, que é o curso que em 3 horas você aprende a arrematar o imóvel da Caixa. Mas tem um outro, que é o Workshop 5K. É uma Masterclass, mais especificamente falando, que eu ensino você a fazer uma renda de 5 mil todos os meses com um leilão de imóveis. Entra no site, você vai entender melhor. Acho muito válido para você, beleza? Mas se depois de você aprender a arrematar imóvel de leilão, você precisa dedicar pelo menos 4 horas por semana para analisar imóveis. O processo, ele tende a se melhorar. Mas se você não tem alinhamentos de expectativas claros como esses números, você tende a se frustrar no início. Se você não sabe o porquê você faz aquilo que você faz, você vai desistir. Por exemplo, eu tenho um caso de um cliente que desistiu da arrematação porque agora ele começou a mexer com milhas. Ele estava todo eufórico em novembro do ano passado. Agora ele já desistiu, ele vai mexer com milhas. Ele não sabe exatamente o que ele quer. Ele está simplesmente reagindo. E aí vai mudando. Se ele não sabe o que ele quer, ele não consegue ter um plano. Se ele não sabe esses alinhamentos, esses números que o leilão traz, ele tem expectativas maiores do que elas realmente são. É como um funcionário que não sabe exatamente o que tem que fazer. Na cabeça dele, ele está trabalhando demais, mas na cabeça do seu chefe, ele está trabalhando inferior do que ele poderia produzir. Enquanto um dá uma nota 10, o outro dá uma nota 5. Isso é falta de alinhamento de expectativa. Então, antes de você começar no leilão, entenda esses números. Você vai participar de mais leilões para arrematar um único imóvel. Isso é normal. Você vai analisar muitos imóveis que não fazem sentido arrematar. É normal. Você muito provavelmente, dependendo de onde você mora, você não vai encontrar imóveis na sua cidade. Isso é normal. Você não vai conseguir dobrar o seu capital, seu valor investido em um único imóvel. Isso na média não vai acontecer. Existem casos que acontecem? Sim, mas na média isso não vai acontecer. Você vai ter outras taxas para pagar. Você não vai ficar rico com o imóvel de leilão sem dedicar um mínimo de tempo semanal. Alinhe essas expectativas. Seja bem honesto com você. Você vai perceber que leilão é muito mais simples do que você imagina. É muito mais fácil.
Só que fácil nesse sentido. Não tem bala de prata, não tem estratégia de ouro, não tem riqueza rápida. É bem mais rápido do que um monte de coisa por aí. Quando eu lembro que eu levei 4 anos para fazer uma faculdade de economia, os 4 anos que eu passei, nossa, se eu tivesse dedicado esses 4 anos a leilão, eu estaria como estou hoje. Mas isso lá atrás, no final de 2021. Esse é o jogo. Alinhe as expectativas. Entende o que você quer. Entende o que o leilão de fato traz. E veja se faz sentido para você. Não caia nesse jogo da internet de achar que você vai ficar rico de uma hora para outra. Mas com uma dedicação correta, é inevitável. Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma, que isso te dê um caminho, te dê um norte, para que você possa organizar as suas expectativas para o futuro. Isso pode ser com leilão, isso pode ser com qualquer outra coisa.